O assunto de hoje é a gente entender um pouco o que a gente tem, como que a gente tem que fazer, o que a gente faz para poder ir lá na Umbanda e pedir as coisas para as entidades, né? A gente escuta muito isso, né? Quando a gente vai lá na Umbanda lá conversar com a entidade, vou pedir alguma coisa, mas nossa, o que eu vou pedir? E agora? Agora lascou, não sei o que pedir. Tem muita coisa acontecendo na minha vida, mas eu não sei direito aquilo que eu quero. Ainda não está em mim o que eu quero pedir. Eu não entendo muito bem ainda o que eu tenho que fazer. Então a live é para a gente dar um norte, achar um caminho, fortalecer as nossas ideias para que a gente possa entender um pouco mais como que se processa o mistério da Umbanda, como se processa. São vários mistérios, a Umbanda não é um mistério só, a Umbanda é um aglomerado aí de mistérios. Mistérios que eu digo não é coisa que tem que ficar escondida não, mistérios é que são coisas de Deus, são mistérios de Deus. Alguns desses mistérios a gente vai conseguir entender, outros desses mistérios vai estar além do nosso entendimento e a gente não vai conseguir entender, a gente não vai conseguir desvendar, a gente não vai conseguir ter a compreensão sobre esses mistérios, porque não é para nós entender, está fora ainda do nosso entendimento, está numa outra realidade de entendimento que não é a nossa e a gente não consegue nem explicar e nem entender. Então vamos lá, dar sequência então a nossa live, vamos entrar na live de hoje, saber o que pedir. Não tem uma regra, gente, eu já começo falando isso para que não fique dúvida, não existe uma regra. Na Umbanda tudo tem ordem, tudo tem lei, tudo tem direcionamento divino. A gente tem que respeitar regras que são colocadas por uma boa conduta de um trabalho dentro de um terreiro. Mas falar que tem uma regra para seguir o divino, que tem uma regra para ser assim, para ser daquele jeito, para mim fazer isso, que tem uma cartilha, um beabá para mim poder chegar na frente da entidade e consultar, eu vou estar falando mentira. Então eu já falo logo que não tem, isso não existe, tá? O que tem é a gente entender aquilo que pode ou aquilo que deveria ser o mais certo e aquilo que não deveria ser legal pedir na Umbanda. Existe gente que vai pedir? Existe. E existe terreiros de Umbanda que vão executar? Existe. Só que eu já não sei mais se é Umbanda ou não, entendeu? Tem coisas que a Umbanda não faz, que não é fundamento de Umbanda. Eu vou dar uma pincelada sobre alguma dessas coisas. E tem coisas que é fundamento de Umbanda. Então, para a gente conhecer um terreiro de Umbanda, eu vou num terreiro que está escrito lá, Umbanda Caminho de Luz. Tudo bem, está escrito que a Umbanda é um terreiro de Umbanda, mas se está dentro dos fundamentos da Umbanda, aí é Umbanda. Se não está dentro dos fundamentos de Umbanda, não é Umbanda, é outra religião. Mas qual? Não sei. Aí tem que ir lá pesquisar, ver, se te interessar. Se não, deixa lá, o problema é de quem está cultuando outra religião dando o nome de Umbanda, né? Não é encargo nosso querer mudar tudo. A gente tem que se mudar para ser exemplo, para que as pessoas possam também mudar através dos nossos exemplos. Essa é a questão e o ponto principal da Umbanda. A Umbanda, eu acho que o que é a Umbanda? A Umbanda é uma religião que transforma as pessoas, que transforma para melhor, que você consegue se transformar. Como eu já falei em outros vídeos aqui, na live passada também falei, toda transformação tem dor, nenhuma transformação vem sem dor. Então é isso, a Umbanda para mim é uma transformação. Eu encaro a Umbanda como uma religião de transformação, que me transforma a cada dia, que me transforma a todo momento da vida, que me faz ser uma pessoa melhor a cada segundo, a cada minuto, a cada dia, para que a gente possa, com isso, agregar conhecimento, sabedoria e poder ser exemplo para que outras pessoas nos transformem. Isso, para mim a Umbanda é isso. Tem muito mais coisa, né? Mas se me perguntam, para mim é uma religião de transformação, que transforma. E para a gente poder entender o que pedir, a gente tem que entender alguns fundamentos. E é por isso que eu venho aqui todo domingo trazer alguma coisa de útil para vocês, para que a gente possa cada vez mais juntos entender melhor o que é Umbanda. E quando a gente chegar num terreiro, eu vou visitar, e principalmente nessa pandemia, né?
que às vezes a casa que a gente gosta de ir, ou a casa que a gente é acolhido sempre, que a gente está indo sempre não está funcionando, a gente acaba indo em outra. E aí a gente vai meio com receio, porque é tanta coisa que a gente vê nesse mundo, aí a gente fica meio assim, mas será que é um bando? Será que não é um bando? Aí você vai levado por um amigo, ou às vezes vai levado por uma amiga, mas e aí você tem um pouco mais de conhecimento, você fala, pô, mas parece que não tá aqui legal, parece que não é um bando. E é isso que eu quero. Uma das objetivos do PADU é realmente trazer informações, o quanto eu puder trazer conhecimento, o quanto eu puder trazer para vocês, para que vocês se tornem formadores de opinião e possam ter a opinião de que, ó, não, isso aqui não é um bando. Não para criticar, não para questionar, não para sair falando, não vai naquele terreiro que não é um bando, não. É para você se transformar e falar, bom, aqui eu sei que não é um bando. E não só por causa daquilo que eu estou trazendo, mas é mais uma informação para vocês ampliar o seu conhecimento, como tem outros aqui na internet que traz também informações por conhecimento de vocês, informações todas elas valiosas, para vocês poderem saber que ali, então, não é um lugar, não é um bando, e vocês podem procurar então outro lugar. Bom, vamos voltar no tema, que é o que pedi na consulta. Antes então de eu entrar, falar um pouquinho, eu vou contar uma história para vocês, para a gente levar esse tema adiante, para a gente poder ter um ponto de partida do que eu quero trazer para vocês. Não sei se vocês já ouviram falar da história do cego de Jericó, que é o Bartimeu. Bartimeu era um pobre coitado naquela época que Jesus vivia na terra, né? Que Jesus fazia suas peregrinações, fazia suas palestras em campos abertos. Quando Jesus começou a pregar, Jericó era um cego. Bartimeu era um cego de Jericó, da cidade de Jericó. O Bartimeu, ele não tinha nem nome, né? Era filho de Timeu, porque Bar quer dizer filho e Timeu era o pai. Então era uma pessoa totalmente miserável, desprovida de nada, não tinha. E naquela época, para você ser mendigo, para você poder ter o direito de pedir esmola, você tinha que vestir uma capa que era dada pelo clero da época. Roma dava essa capa tinha uma numeração e Timeu tinha essa capa. Então ele era um mendigo com um pouco mais de evolução ali. Ele podia, dentro de todos os mendigos, alguns seletos ali que conseguiu a capa, podia pedir esmola livremente, sem ser açoitado, sem ser preso, sem ser escorraçado pelos guardas de Roma, né? Pela milícia ali de Roma. Então Bartimeu podia pedir esmola, mas mesmo assim era uma pessoa totalmente miserável, sem autoestima, sem perspectiva de futuro, sem vida, sem nada. Mas ele estava cansado, ele estava exaustamente, ele estava cansado da vida que estava levando. Ele não queria mais aquela vida, e ele ficou sabendo que o Messias iria passar por ali. E ele então se preparou espiritualmente para poder receber o Messias e para poder estar pronto no momento que o Messias passasse, para ele poder fazer um movimento e pedir. E aí uma multidão de pessoas, todos eles necessitados, entendem, todos precisavam, todos eram miseráveis, todos tinham um problema físico, a maioria deles, né? Não eram só mendigos que estavam ali, eram todos os tipos de pessoas, mas todos, de uma maneira ou de outra, precisavam de algo, de uma palavra, de algo do Messias. E naquela multidão, então, Jesus passou com os seus discípulos, e aí Bartimeu faz um movimento. Ó, filho de Davi, eu estou aqui, falar algo assim como isso, né? Me ajude, ó filho de Davi, me ajude. E aí continua passando, e ele repete de novo, mais alto ainda, grita mais alto, porque como que ele ia conseguir saber onde estava Jesus? Ele não enxergava, ele só percebeu, só sentiu pelo alvoroçar da situação que Jesus estava próximo. E quanto mais alto o pessoal gritava, ele entendia que Jesus estava mais próximo do lugar que ele estava. Então ele, desesperado, gritou mais alto ainda, ó filho de Davi, tenha misericórdia de mim.
e nada aconteceu. E na terceira vez ele gritou com todas as suas forças: ó filho de Davi, tenha misericórdia de mim. É emocionante essa história. E aí então Jesus para e fala: alguém me chama. E aí todo mundo, os discípulos perguntou: não, pai, não, mestre, todos estão te chamando aqui, né? Mestre, na época eles falavam: não, mestre, todos estão te chamando, todos estão dizendo teu nome. Não, mas alguém está me chamando. E aí ele aponta para Bartimeu e fala: tragam ele até mim. Então veja o que é o movimento e saber aquilo que você quer pedir. Saber quando você quer pedir. O divino te escuta. Vamos continuar a história. Bartimeu chega na frente de Jesus e veja, quando você faz um movimento, você tem que deixar as coisas de antes para trás. Quando você quer seguir o que é divino, o que é sagrado na tua vida, quando você decide a transformação, coisas têm que ficar para trás. O que era da sua vida anterior não vai te pertencer mais. E Bartimeu, dentro de si, sem consciência, sabia disso, sem ter uma consciência plena do que estava fazendo, mas ele sentia no coração e no espírito, e ele sabia disso, que a vida dele seria outra dali para frente, que tudo ia mudar. Então quando Jesus chama, ele larga a capa. E aquela capa não tem mais volta para conseguir outra. Imagina quantos miseráveis estavam do lado dele que ia agarrar aquela capa com força e vestir ela para poder se tornar o Bartimeu, sei lá, e poder pedir a esmola para sobreviver. Então o Bartimeu chega na frente de Jesus sem nenhuma perspectiva. Ele não tinha nada, ele não tem família, ele não tem emprego, ele não tem casa e agora ele não tem nem a capa para poder pedir mais. Mas ele sabia o que ele queria. E aí quando Jesus pergunta: o que você quer, homem? Por que me chamas? O que você quer? Estava óbvio, né? Que ele queria enxergar. Mas Jesus quis perguntar, porque é a gente que tem que falar. Às vezes você está na frente de uma entidade e está tão óbvio o que você quer, a entidade já sabe, mas ela não tem que agir por você. É você que tem que tomar a iniciativa e tem que tomar a atitude e pedir aquilo que você precisa, aquilo que você está querendo. Na verdade, às vezes o que a gente quer não é o que a gente precisa. Mas está tão óbvio no nosso espiritual, como a entidade nos enxerga, que mas é você, e a entidade não fala, de repente fala por entrelinhas para a gente entender. Então, voltando para a história, Jesus pergunta isso, e Bartimeu fala: eu quero ver, eu quero seguir eu quero seguir o teu caminho. E aí Jesus, então, acho que, se eu não me lembro da história, passa a mão no rosto dele e ele volta a enxergar. Mas você já pensou para um homem que nunca viu a luz do céu, que nunca viu nada, que nunca viu a luz do dia, que nunca viu nada na frente dele, enxergar? O que mudaria? Ele continuaria pobre, ele continuaria miserável, ele continuaria sem emprego e ainda sem a capa para poder pedir. Mas na verdade o que ele queria era seguir Jesus. E para ele poder seguir Jesus, ele queria ver. Ele queria poder olhar, ele queria poder enxergar para poder seguir Jesus. Então Jesus concede a graça, ele volta a enxergar e Bartimeu se transforma, passa de um homem miserável, não só na matéria, mas também no espírito, como um homem rico no espírito. E aí o misério da matéria é reconstituído quando você tem o divino dentro de você. Então, pedir algo é pedir aquilo que é realmente necessário. E para Bartimeu, o necessário era enxergar para seguir Jesus. E assim foi. Essa é a história de Bartimeu. E depois que eu escutei essa história, que eu entendi essa história, eu passei a entender que a gente tem que, por detrás de um pedido que a gente faz, pode ter outras verdades, mas a gente tem que saber realmente aquilo que a gente quer. Então quando você faz um pedido, você tem que saber aquilo que você está precisando naquele momento.
Bartimeu podia pedir milhões de coisas, podia pedir que ele fosse rico, que ele fosse bem sucedido na vida, que dali para frente agora aparecesse vários tipos de emprego para ele, que ele pudesse reconstituir família, enfim, ele podia pedir um monte de coisa, Jesus podia fazer, mas Jesus só ia fazer aquilo que era necessário para ele. E como Bartimeu soube pedir, então ele foi atendido. E com certeza a vida de Bartimeu se transformou. Não se tem relatos do Bartimeu novo, do Bartimeu transformado, mas provavelmente, e a gente tem isso no nosso mental, que a vida dele foi bem melhor porque o divino estava dentro dele, né? E quando a gente tem o divino, o sagrado dentro da gente, a gente caminha com uma nova visão, com uma nova, com um novo horizonte, com um novo norte para poder situar a nossa vida. E aí tudo acontece, tudo começa a melhorar, os seus caminhos se abrem e você consegue enxergar os horizontes, os objetivos que você quer atingir.